meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a esse que é o segundo vídeo dessa série Advogado Nível Ouro, preparatório para a jornada de holding familiar. E hoje nós vamos explicar aqui para você como a família do Gugu Liberato poderia ter sido ajudada, ela teria paz de espírito se o Gugu tivesse feito uma holding familiar. Vamos nessa, mas antes solta a vinheta da série Advogado Nível Ouro. E antes da gente começar, mas que história é essa de nível ouro, afinal de contas? Nível ouro é quando o advogado atinge um faturamento de R$35 mil em honorários todos os meses, trabalhando com holding familiar. É isso mesmo, pelo menos R$35 mil por mês trabalhando com holding familiar. Isso é tão incrível que a gente festeja, a gente manda para casa dele, para casa dos nossos colegas, nossos mentorandos, essa placa, a placa do nível ouro lá do time Holding Brasil, e eu faço questão de comemorar com cada um deles que recebe essa placa. Só no ano de 2021 foram mais de 300 pessoas recebendo essa placa. Pessoas que passaram pela jornada de holding familiar, que é esse curso inteiramente gratuito que acontece na semana que vem. Nada, esquece esse negócio de 100% online, 100% gratuito, blá blá blá. Curso mesmo, com tudo que você precisa para começar a trabalhar com holding familiar. E aqui, nessa série Advogado Nível Ouro, é quando a gente traz alguns elementos para poder te preparar para participar dessa jornada. É uma fase preparatória. Mas hoje a gente está aqui para falar então de que maneira a família do Gugu Liberato teria sido ajudada se ele em vida tivesse feito uma holding familiar. Vamos nessa, entende um pouco aqui da treta, do lance que rolou lá envolvendo o inventário do Gugu. O Gugu, ele faleceu no final de 2019, tá? Em novembro de 2019, ele tinha 60 anos de idade, quando foi vítima lá de um acidente doméstico, caiu do alto, lá na escada, uma coisa assim. Nessa época, ele já morava aqui nos Estados Unidos, em Orlando, né? Ele veio morar aqui em 2015 com uma companheira que ele tinha uma união estável com uma médica lá desde 2011, com quem ele teve 3 filhos. E o Gugu também tinha outros 5 sobrinhos, que vai fazer sentido aqui na história. Ele, ao longo da vida, formou um patrimônio bem relevante, aí na casa dos seus R$300 milhões foi a fortuna deixada pelo Gugu. E o Gugu, preocupado com a família dele, deixou um testamento em que ele tentava também agraciar os seus 5 sobrinhos. Então o que ele fez? Ele deixou 75% para os 3 filhos, ok? Ou seja, 25% para cada filho, e deixou outros 25% para ser dividido entre os 5 sobrinhos, 5% para cada um. E neste processo de inventário, a irmã dele é a inventariante. Ainda teve, na época, um interessado externo. Eu não sei se você lembra, apareceu um rapaz, ele tinha 32 anos de idade, era um chefe de cozinha brasileiro que vivia na Alemanha, e ele dizia que estava mantendo uma união estável com o Gugu. Ele chegou a ajuizar uma ação de união estável em 2019, mas no meio de 2020, rapidamente, ele depois desistiu dessa ação. Mas a companheira do Gugu, eles não tinham um documento de união estável e ela tá brigando ainda na justiça para ver reconhecida essa união. E entre os elementos que ela traz, ela tem o próprio pleito imigratório deles aqui para os Estados Unidos. Em 2016, através dela, um pedido para ela e para os 3 filhos, eles pleitearam um green card através de um visto, que é a modalidade chamada EB5, é uma modalidade que você investe um valor, foram $500 mil investidos para poder chegar ao green card. E esses $500 mil foram dados pelo Gugu. E aqui nos Estados Unidos, quando um terceiro entra na história, ele tem que comprovar algumas coisas. E nessa comprovação ele fez uma declaração que ele dizia, olha, eu sou companheiro dela e eu tô dando esse dinheiro, eu tenho um patrimônio de mais de R$260 milhões e eu tô doando esse dinheiro para ela, tô dando esse dinheiro porque ele é um visto para nossa família. E eles não tinham, como eu disse, eles não tinham nenhum documento de união estável, mas eles tinham um acordo firmado
um contrato que eles chamaram de contrato de criação de filhos e estabelecerem uma pensão para ela de 10 mil dólares por mês, que vinculava, inclusive, seus sucessores e que duraria até os filhos fazerem 21 ou 24 anos, uma coisa assim, para que ela pudesse manter a casa, manter os filhos e tudo mais, tal, com esse pensionamento, mesmo se algo acontecesse com ele. Agora, até aí, olha só quantos processos já são envolvidos nesse negócio. Você tem o inventário, você tem o hack do testamento, registro, abertura e cumprimento de testamento, você tem a união estável movida lá pelo rapaz, você tem a união estável movida então pela viúva, tá? E mais a anulação de testamento, certo? Porque se for reconhecida a união estável, esse testamento ele seria anulado porque estaria invadindo a ameação dela. Olha só que loucura. Certamente daqui para frente ainda vai ter mais pedido de prestação de contas, vai ter com certeza remoção de inventariante, sobretudo quando o inventariante é o terceiro que não está nem no quadro de pessoas que vão ser o meeiro ou um dos herdeiros, nada disso. E isso tudo fora o fator tempo, né? Já são 3 anos desde o falecimento do Gugu e nem o hack de testamento terminou ainda. Nem o hack, que é a coisa que era para ser rápida, levar mais ou menos 1 ano, nem isso terminou ainda, 3 anos. Fora também o fator relacionamento da família. Só pra você ter ideia, o filho mais velho, na época, tinha 18 anos de idade. 18 anos é adolescente. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos é adolescente, né? Com 18 anos de idade, qualquer coisa vira um caos. Então foi um tio, a irmão da mãe dele, que foi morar na casa, e ele se desentendeu com o tio, e saiu de casa, aí foi morar no Brasil, aí foi pra perto da tia, se bandiou pro lado da tia, destituiu os advogados que também cuidavam dos interesses das irmãs, sabe? Uma confusão danada por causa disso, tanto que daqui a pouquinho, alguns meses depois, tudo isso acabou, o filho voltou a morar com a mãe, tudo, mas cara, coisa de jovem, rapaz de 18 anos. Não fosse a questão tempo, não fosse a questão de relacionamento da família, ainda tem o fator Estado se metendo. Olha que loucura isso. Uma das filhas do Gugu queria comprar um Porsche. E tá tudo bem. Por quê? Pessoas que têm um patrimônio desse tamanho, tá tudo bem a menina ter um Porsche. E sabe por que tá tudo bem? Porque é condizente com a realidade deles. Mas para ela poder fazer isso, teve que pedir autorização dentro do processo, e o Ministério Público se manifestou contrário e a menina não pôde comprar o Porsche dela. A alegação é o seguinte, que era um carro caro demais para uma criança de 17 anos dirigir. Hein? Que papo é esse? Primeiro, que aqui nos Estados Unidos, ela pode dirigir a partir dos 15 anos de idade. A partir dos 15. Com 17, ela pode sim ter um carro, e pode ser um carro muito baratinho, ou pode ser uma Ferrari. Cara, o Estado se metendo. Por que o Estado tem que se meter em qual bem ou não pode comprar? Não fosse esses 3 fatores, ainda tem um 4º fator, que é o fator financeiro. Esse inventário não termina sem que se gaste pelo menos uns 100 milhões de reais entre imposto, entre despesas, entre o que se perde, entre advogado. Não termina sem que se gaste pelo menos uns 100 milhões, Márcio, mais uma fortuna de 300 milhões, gastar 100 milhões, não tá meio desproporcional, a não ser que precise vender coisas e tudo mais? Primeiro, numa situação dessa, muitas coisas terão que ser vendidas, porque ninguém vai tirar dinheiro do bolso, por exemplo, para pagar o imposto, vai sair do próprio espólio, óbvio. E a outra, é lógico que esses valores são valores de declaração de imposto de renda, a grande maioria deles, que é pelo valor de aquisição de cada bem à época. Para poder chegar a 300 milhões, o valor de mercado desses bens, que é a base de cálculo para essa jossa toda, isso passa de 100 milhões muito, muito fácil. Resultado, se sai a união estável, o testamento cai. Se mantém o testamento, cai a união estável. O espólio continua pagando uma pensão de 10 mil dólares por mês, que está pagando hoje o espólio para a viúva, até que os filhos atinjam lá aquela idade. Cara, é coisa de maluco e com poucas perspectivas que isso acabe antes dos próximos 10 anos. Não acaba nos próximos 10 anos. É impossível. Ah, Márcio, mas poxa, olha lá. De repente, se tiver alguém com bom senso, que chegue dos 2 lados e tudo mais, pode dar para ter um acordo. Caraca, isso é um pensamento tão empueril achar que vai ter acordo num caso desse. Será que interessa
ter acordo? Pensa comigo, um inventário judicial dificilmente acaba se o inventariante não quiser. Se o inventariante não quiser, o inventário judicial pode durar para sempre. E ele consegue fazer as coisas se prorrogarem o quanto ele quiser. Essa é a dura realidade do inventário judicial. Você pode até discordar de mim. Faz o seguinte, pega elementos, pega os processos de inventário aí com mais de 100 anos. Agora imagina um inventário que o inventariante recebe, por isso ele ganha. Um inventário onde o inventariante que recebe, ele passou a ter uma receita que antes ele não tinha. E que se não fosse a existência do inventário, essa receita jamais existiria ou nada similar jamais existiria na vida daquela pessoa. Agora pensa nesse conjunto de elementos no inventário que ainda o inventariante, ele é representante dos interesses de quem tem só 1/4 do espólio. Cara, o mais triste é pensar que isso foi acontecer com a família de uma pessoa que tem todos os indícios do mundo de que é uma pessoa que se preocupa com o futuro da família. Olha que louco. Por quê? Quem não se preocupa com o futuro da família, ele só deixa a vida te levar. Ele não se preocupa em fazer testamento, fazer não sei o que, não faz nada, só deixa a vida levar. O cara que faz um testamento, que escreve um documento preservando uma pensão para a companheira, que paga uma fortuna para imigrar, para mudar de país com a família. Família essa com crianças pequenas ainda, pensando no futuro dos filhos. Um cara que pensa que depois da vida dele, ele quer congratular os sobrinhos que não são seus herdeiros. Cara, inegavelmente, esses são indícios que esse sujeito era uma pessoa que se preocupava com o futuro da família, que não estava constituindo patrimônio, que não montou esses quase 300 milhões de reais só para o deleite dele, mas pensando na preservação e no futuro da sua família. Moral da história, a ignorância do Gugu levou esse cara a fazer um testamento. A ignorância do Gugu fez com que o desejo dele de ver a família bem se transformasse, na verdade, num elemento de falência da família. Falência financeira, falência estrutural da família e principalmente resultasse no empobrecimento dos filhos. Sim, porque essa menina que hoje poderia ter um Porsche se ela quisesse, aqui é tranquilo, ela não pode ter. Mas veja, mais de 300 milhões de reais em patrimônio e ainda assim o Gugu, Márcio, você pode dizer que o Gugu era um cara ignorante, Márcio? Eu acho que você está exagerando. O Gugu, um cara ignorante, eu não estou falando de ignorante no sentido de pessoa grossa, e nem muito menos de uma pessoa burra. Ignorante no sentido de que ignora a existência de soluções mais apropriadas. Bem diferente de outro sujeito que também vem do estado de São Paulo, que é Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim, e que deixou na família dele tudo resolvido. Na família do Antônio Hermínio de Moraes havia um sistema de holding, e por isso os negócios se perpetuaram, por isso que você não viu ocupar as páginas dos jornais, por isso que você não viu na televisão nada, nenhuma treta envolvendo a família do Antônio Hermínio de Moraes. Não viu lá a derrocada do Grupo Votorantim, porque havia um sistema de holding envolvendo aquela família. Afinal de contas, Márcio, beleza. Mas de que maneira uma holding poderia ter ajudado a família do Gugu? Ele poderia ter criado uma, 2 ou até 3 células cofres, por exemplo, onde ele migraria os bens lá para dentro, uma para atender toda a família. Poderia ser separado, uma para os filhos, outra para os sobrinhos e outra para a esposa, para a companheira. Quem sabe até ele poderia constituir essas células de um sistema de holding da maneira como ele quisesse, ele poderia dispor quanto ele quisesse, obviamente respeitando a legítima. Mas principalmente ele poderia ter feito isso com todos os envolvidos participando, não de como é que vai ser, vamos todo mundo sentar aqui na mesa. Não, como vai ser, ele decide. E depois de decidido, eu falo assim, ó, você quer ser agraciado? Vem cá. Pum. Você, não quero, não concordo com isso. Então tá bom, fica de fora e espera um dia. Sempre vem. Ele poderia ter feito esse sistema colocando todo mundo para assinar a montagem desse sistema em vida. Poderia ter feito com que esse sistema
pudesse operar efeitos imediatamente com o falecimento dele. Não teria, por exemplo, nenhum tipo de intervenção do Estado, nenhum. Esquece MP opinando, que papo é esse? Nenhum tipo de intervenção do Estado. Aliás, não teria inventário. Aliás, sequer passaria perto, nem de cartório, nem da justiça. Não teria poder judiciário intervindo, os filhos, os sobrinhos, etc, etc, etc. Eles já estariam no inteiro comando, cada um daquilo que lhe é destinado desde novembro de 2019. Desde o imediato momento que ele faleceu. E mais, ao invés de gastar mais de 100 milhões de reais, com certeza ele conseguiria montar isso aí por menos de R$1 milhão. Tudo, envolvendo todos os gastos. Todos. Por menos de R$1 milhão ele conseguiria montar tudo. Mas o melhor de tudo nem é a economia financeira, de verdade. Márcio, que isso? Uma economia de quase 100 milhões de reais nem é o melhor de tudo? Sim, nem é o melhor de tudo. A melhor economia seria a possibilidade dele eternizar a paz na família. Ou, pelo menos, ele impedir que jamais houvesse conflito nessa família por uma questão patrimonial. Nunca. Porque tudo já estaria resolvido antes. Entende agora por que esse trabalho ele tem levado os colegas que atuam com o holding familiar tão longe, chegado a alcançar o nível ouro, a estarem sendo remunerados com mais de R$35 mil por mês trabalhando com o holding familiar? Porque essa é uma solução que não é só uma solução que economiza 100 milhões de reais, não é só isso, mas é uma solução que preserva a família, E por isso, e porque essa solução, ela é uma solução que preserva a família, porque ela é uma solução que preserva o que há de mais valioso na vida do cliente, é por isso que o preço que se paga para isso, ele é infinitamente pequeno se comparado com o benefício que é entregue. É por isso que nós não temos clientes que falam assim, tá caro. Não, porque ele tem condições de comparar o gasto que se teria e mais, comparar a possibilidade de pacificação da família, de nunca haver conflito por causa de patrimônio. E é por isso que esse trabalho vale cada centavo que o advogado cobra. Cada centavo. E é isso que você vai aprender na jornada de holding familiar, que começa na segunda-feira que vem. É na jornada de holding familiar que você vai aprender, mas que história é essa de célula? Como é que pode constituir lá o sistema e não precisar fazer inventário? Como é que monta isso? Afinal de contas, como é que faz isso? Mas me ensina mais o que é isso. É isso que você vai aprender na jornada de holding familiar. Como ter uma solução que vai poder atender, por exemplo, da família do Gugu até a família do qualquer cliente que você tenha e as famílias dos clientes que você ainda vai conquistar. Porque até isso você vai aprender na jornada também. Beleza? Então, primeira coisa que você tem que fazer é olhar aqui para baixo, na descrição desse vídeo, e se inscrever para participar da jornada. Ah, legal, Márcio, eu já estou inscrito então. Pega lá a aula número 1 e ativa o lembrete, que vai chegar lá no grupo de WhatsApp que você está inscrito também. Ativa o lembrete para que o próprio YouTube te avise quando a aula for começar na segunda-feira que vem, às 8h30 da noite. Beleza? Às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E depois que a jornada terminar, tá? Eu quero te pedir uma ajuda. E eu já vou adiantar que a ajuda é essa. Você lembra lá do Tropa de Elite, que ele fala assim, me ajude a te ajudar? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. É isso que eu quero que você me ajude a te ajudar, mas não com aquela conotação horrenda que foi dada lá. Mas o jargão é esse, me ajude a te ajudar de que maneira? No ano passado, eu entreguei mais de 300 placas como essa aqui. Eu ajudei mais de 300 pessoas chegarem ao nível ouro. Esse ano, eu prometi pra mim, e recentemente eu prometi até para minha filha, que eu vou ajudar mais de 1000 pessoas chegarem ao nível ouro. Eu quero que você seja uma delas. Eu quero que você esteja entre elas. Eu quero que você receba na sua casa essa placa aqui. Eu quero que você chegue até o final do ano e fale assim, caramba, eu estou faturando mais de R$35 mil por mês trabalhando com holding familiar. Aonde você vai descobrir isso? Na jornada de holding familiar. Tá certo? Eu te vejo lá na nossa primeira aula, segunda-feira que vem. Por hora, vai acompanhando aqui essa série. Eu te vejo amanhã, às 8h30 da noite, aqui em mais um vídeo nessa série Advogado Nível Ouro. Um forte abraço, fique com Deus, até mais.